e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre esse lar uma abundância, paz, alegria, favor de Deus, crescimento, multiplicação daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, estratégias novas, e que no meio da crise eles venham criar. Oramos em nome de Jesus para que haja provisões constantes nesse lar. Declaramos a providência de Deus entrando, recursos chegando, bons negócios sendo fechados, portas e oportunidades se abrindo e o Senhor conectando você a pessoas de destino, a pessoas de propósito. Oramos em nome de Jesus Cristo, quebrando e anulando todo tipo de laço de Satanás, todo tipo de maldade, todo tipo de contrariedade. Pedimos a bênção do Senhor sobre ti, a bênção do Senhor sobre a tua casa, que o Senhor te visite, que o Senhor tire toda a mágoa do coração, todo o ódio, todo o ressentimento, toda a sensação de injustiça de dentro do teu coração, que o Senhor te traga a alegria do Espírito Santo, que você possa abrir mão daquilo que está te prendendo, que você possa abrir mão de todo sentimento tóxico, que você possa abrir mão daquilo que está pesando sobre você, que o jugo seja quebrado, que o peso espiritual seja quebrado. Nós declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, vida de Deus sobre a tua família. Senhor, oramos também por um livramento agora nesta família. Oramos por livramento nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, visita este lar, tira a tristeza do coração, tira o abatimento da alma e traga um refrigério sobre a vida dela. Senhor, Tu és Deus que cumpre promessas. E eu quero declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que foi prometido para essa casa, tudo aquilo que foi prometido para essa família, não só vai se cumprir, como será muito maior do que o que eles esperam. Porque o nosso Deus é Deus que cumpre promessas, é Deus que realiza o impossível, é Deus que faz muito mais, faz além do que pedimos ou do que pensamos. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Que alegria poder estar aqui junto com você. É um prazer. Eu gostaria hoje de liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sei que Deus te trouxe aqui para ouvir algo. Deus te trouxe a essa oração não só para você orar, mas também para te direcionar. Você vai sair para o seu trabalho, para os seus compromissos hoje, com uma palavra de Deus. Você vai carregar uma palavra. Essa palavra veio para trazer vida a você. Essa palavra veio para te libertar. Essa palavra veio para te direcionar para o lado certo. Então, presta atenção no que Deus vai falar contigo. Olha esse testemunho que eu recebi da Andréia. Ela escreveu assim: fiz a campanha Uma Carta para Deus. Lembra da campanha que nós fizemos aqui da Carta para Deus? Ela escreveu pedindo que ele abençoasse a vida da minha filha, que queria muito engravidar, pois ela já tinha perdido um bebê. Para a honra e glória de Deus e através das orações, ela está grávida novamente. Deus é fiel, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. A Leni, que também acompanha nossas orações aqui, escreveu: graça e paz. Nas lives sobre gravidez, orei com muita fé pela minha amiga Lone, que queria muito engravidar. Ela já tinha até desistido, mas eu falei que nada é impossível para Deus. Ela já tem um filho de 18 anos e agora vai ser mãe de novo. O José nasce daqui a 3 meses. Glória a Deus. Olha só, mas está um movimento aí de mulher engravidar mais uma vez. Não sei se vocês lembram, teve uma época aqui das orações que eu testemunhava quase toda semana, quase todos os dias da semana, mulher que engravidava. Lembra disso? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe.
E agora de novo, olha aí, ontem eu falei de mulher que não conseguia engravidar, hoje de novo aqui 2 testemunhos de mulheres que não podiam, não conseguiam engravidar. Olha o que Deus está fazendo, é a nossa fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, nada é impossível que crê, nada é impossível. Talvez você tenha o diagnóstico, talvez você tenha o problema, seja lá o que for. Deus, Ele faz mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Coloque a fé em Jesus, no sobrenatural, no poder de Deus. Deus faz. Deus faz. Eu não estou dizendo que eu faço. Estou dizendo que Deus faz. Ele faz. Jesus. Essa é a nossa fé. Em Jesus. A nossa fé está nele. Amém? Ele faz milagres. Toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor Jesus. Quero pedir a quem está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder, 10, 20, 100, 1000. Compartilhe essa oração. Mande inclusive para amigos que estão passando por momentos difíceis. Eu quero falar hoje sobre transformação. Davi declarou: eu creio que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E você também verá a bondade de Deus. Salmos 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Escreve aqui nos comentários: verei a bondade de Deus, em nome de Jesus. Você verá a bondade de Deus na tua loja, você verá a bondade de Deus na tua casa, você verá a bondade de Deus nos teus projetos, você verá a bondade de Deus no teu caminho, em nome de Jesus. Você crê nisso? Declare então. Vamos ter uma ação de fé, isso se chama uma ação profética, uma ação de fé. Declare aí: eu verei a bondade de Deus na minha vida. Você verá a bondade de Deus aí na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que você verá a bondade de Deus e você verá coisas grandes. A bondade de Deus é maior do que a bondade do homem. A bondade de Deus, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom e nós veremos a bondade. Então quem crê, declara aí: eu verei a bondade do Senhor. E nós temos que aprender algumas coisas. Se nós queremos ver a bondade de Deus, se queremos entrar naquilo que Deus tem para nós, precisamos estar prontos para largar coisas que Deus não quer que a gente carregue. Em mais de uma passagem, a Bíblia diz que quando Jesus chega, os jugos, as pedras, aquilo que o homem carregava, aquilo fica por terra. Deus não quer que o homem carregue coisas desnecessárias. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando aquela mulher foi pega em adultério, estavam pegando em pedras para atirar nela, e Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um começou a largar as pedras e começou a ir embora. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aonde Jesus chega, aonde Jesus está fazendo a obra, o que está como sobrepeso na nossa vida tem que sair. Se Jesus está aí, na tua vida, se Jesus está aqui na minha vida, tudo aquilo que está, a mais, tudo aquilo que eu não devo carregar, tem que sair. Uma das marcas de uma pessoa que está sendo tocada por Deus é que ela larga a mão das pedras. Ela larga a mão daquilo, que ela estava segurando, aquilo que estava pesando sobre ela. E tem algumas coisas aqui. Primeiro, ela abre mão da crítica. A pessoa que tem um encontro com Jesus, ela abre mão da crítica. A pessoa que tem um encontro com Jesus, ela decide, sabe uma coisa? Eu não vou criticar mais o meu patrão, eu não vou mais criticar o meu pastor, eu não vou mais criticar esse homem, essa mulher que eu não conheço, eu não vou mais criticar a vida do meu pai, eu não vou mais criticar a vida do meu vizinho, a vida do meu irmão. A pessoa que tem um encontro com Jesus, que quer ver a bondade de Deus, ela abre mão da crítica. Já viu como nós somos críticos? Como não concordamos? Como achamos que somos tão bons? Somos tão perfeitos a ponto de apontar o dedo para os outros e criticar. E dizer: não, eu sou melhor. Não, eu faço melhor. Abra mão da crítica.
A crítica não pode fazer parte da vida daquele que quer ver a bondade de Deus. Deixa Jesus entrar no teu coração. Abra mão desse espírito de crítica. Abra mão disso que está amargurando o teu coração contra os outros. A crítica, o espírito da crítica. Suspenda julgamentos. Suspenda julgamentos. Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Enquanto você julga, enquanto você acusa, enquanto você fala mal, enquanto você tem os seus achismos dentro de você, você acaba pecando. Jesus disse, com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Então hoje, você está sendo pesado com uma pessoa, você está julgando ela, às vezes nem conhece ela, mas está lá, está julgando, está apontando o dedo. E Deus está dizendo para você, não julgueis. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Está lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Se queremos ver a bondade de Deus na nossa vida, devemos abrir mão dos nossos julgamentos. Do que eu acho, do que eu penso. Não, porque está errado. Não, porque isso não é bom. Não, porque não sei. Abra mão dos julgamentos. Escolha no que prestar atenção. Como assim escolha no que prestar atenção? Nós ficamos olhando muito para o negativo. Os problemas que temos para resolver, as lutas que temos em casa, as coisas que não conseguimos resolver também. E a gente fica olhando para aquilo. Escolhemos olhar para o negativo e não olhamos para o positivo. Então, sabe, eu olho para a injustiça que foi feita contra mim, é só um exemplo, eu olho para a injustiça que foi feita contra mim, e eu fico só olhando para aquilo, tá, mas e o quanto Deus tem me abençoado? A vida dos meus filhos, o quanto Deus tem me abençoado com saúde, eu posso respirar, cargas que saíram dos meus ombros, respostas de oração, você entende como que é? Ou seja, às vezes a gente puxa uma coisa para nós, a gente olha só por negativo, mas não olha também o mais que Deus está fazendo. Deus está fazendo outras coisas. Às vezes você fica reclamando que perdeu o emprego, você fica reclamando que algo foi tirado de você, mas olha para o outro lado, olha com outra perspectiva. Quem sabe Deus não quer te abençoar com algo melhor, com algo novo? Será que Deus não tem uma outra história para você? É que a gente fica, sabe, matutando naquilo que perdeu. A gente fica remoendo aquilo que perdeu. E fica dia pensando e pensando, você tem que parar com isso. Isso não está te ajudando. Isso não está te ajudando, você tem que parar de pensar. Enquanto a gente pensar naquilo que perdeu, enquanto a gente pensar naquilo, sabe, que a gente gostaria de ter tido, ou dos problemas que a gente se mete, enquanto você ficar prestando atenção no negativo, você não vai poder construir a vida extraordinária que Deus tem para a tua vida. Também precisamos entender que precisamos abrir mão das emoções negativas, emoções que estão nos sabotando, abrir mão daqueles sentimentos ruins que estão dentro de nós e que a presença de Jesus, quando chega, ela desfaz esse sentimento negativo. Abra mão. Se você está magoado, se você está com ódio, se você está ressentido, se você está carregado de justiça própria, abra mão disso. Não, mas porque meu sócio aprontou para mim, fulana lá ficou me devendo. Ei, entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Sabe, aconteceu um fato há alguns meses atrás, eu acho que há um bom tempo atrás, que uma pessoa, sabe, me prejudicou demais. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E um dos meus funcionários chegou para mim e disse assim: pastor, entregue para Deus e entregue isso nas mãos da justiça. E o Senhor descanse. E daí ele disse assim para mim, eu não esqueço. Ele disse, nós precisamos que o Senhor esteja bem.
Ele disse, nós precisamos aqui, o pessoal do escritório, o pessoal que trabalha, tantas pessoas que lhe acompanham, que o Senhor está sempre ajudando. Ele disse assim, essas pessoas estão esperando que o Senhor esteja bem. Então, entregou na mão de Deus, entregou nas mãos, sabe, da justiça, agora confie em Deus. Olha só, Ele estava ministrando na minha vida, porque Ele me viu preocupado, Ele me viu triste. E realmente, querido, tem coisas da nossa vida que a gente tem que pegar e entregar para Deus, entregar na mão de Deus, sabe? E se tem coisa assim que foge do que é certo, então você procura outras pessoas para ajudar você também. Caso contrário, sabe, você vai ficar com aquele sentimento e você, sabe, quando a gente fica ruminando uma coisa, a gente fica com aquilo ali na cabeça e aquilo ali não sai da nossa cabeça. Davi disse, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha para onde ele focou. Eu verei a bondade do Senhor. Talvez um momento que ele estava enfrentando, sabe, um inferno contra ele. Talvez um momento que ele estava sendo, de alguma maneira, injustiçado ou de alguma maneira passando por algum tipo de crise, seja dentro dele ou uma crise no meio do governo dele ou no meio dos filhos dele. Ele declarou, eu verei a bondade do Senhor. Você também vai ver a bondade do Senhor. Pare de guardar sentimentos ruins dentro de você. Você não vai trabalhar direito, você não vai render como você deveria, você não vai, sabe, ter a criatividade que você tem. E é coisa mais estranha, sabe? Quando nós não estamos bem por dentro, nós travamos por fora. É exatamente isso que acontece. Quando não estamos bem aqui dentro, nós travamos pelo lado de fora. Que Deus nos guarde e que Deus nos livre. Eu quero declarar em nome de Jesus, você verá a bondade do Senhor na tua vida. Você verá a bondade do Senhor na tua vida. Nada vai te travar, nada vai te impedir. O inimigo, a Bíblia nos fala, olha o que a palavra de Deus nos diz, que o dono da terra foi dormir, e enquanto ele dormiu, veio os inimigos, os detratores dele, e plantaram o joio no meio do trigo, enquanto ele dormia. Sabe, se você dormir espiritualmente, o inimigo vai plantar sementes, que depois vão florescer junto com as tuas bênçãos. E você não vai poder desfrutar da bênção total que Deus colocou na tua vida, porque você deixou o joio entrar. Você deixou a mágoa entrar, você deixou o ódio entrar, você deixou aquele sentimento de injustiça entrar dentro de você. Agora você se sente lesado, você se sente vítima, você se sente mal, você se sente derrotado. E sabe, você tem tantas bênçãos na tua vida, você tem tanto trigo na tua vida, que você não consegue descansar, porque o inimigo semeou o joio. Ele semeou o joio e agora você não consegue desfrutar das bênçãos de Deus. Arranca esse joio. Arranca esse joio. Tira, sabe, esse sentimento ruim do teu coração. Tira isso que está te perturbando aí, em nome de Jesus. E se você quiser tirar isso, esse sentimento ruim de dentro de você, vamos fazer uma oração agora, antes da oração final. Amém? Vamos fazer uma oração. Se você quer, sabe, abrir mão dos sentimentos ruins, se você quer, sabe, tirar do seu coração, do seu peito, aquilo que não tá legal para você, aquilo que você sente que não está bom, faça uma oração comigo agora. Amém? Faça uma oração. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus agora. O que você acha? O destruidor de jugo está aqui, que se chama Jesus. Você quer colocar nas mãos de Deus todo sentimento ruim? Então escreve aqui nos comentários, escreve assim: Senhor Jesus, quebra o jugo agora. Escreve aí: Senhor Jesus, quebra o jugo agora na minha vida. E faça essa oração comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, leva de mim, do meu peito, do meu ser, tudo aquilo que não te agrada. A tua presença, Jesus, está diante de mim. E nada mais vai prevalecer. Eu verei a bondade do Senhor. Leva embora de mim a mágoa. Leva embora de mim o ressentimento. Leva embora de mim a injustiça. Leva embora de mim todo sentimento de vingança. Leva embora de mim a mágoa. Leva embora de mim
todo sentimento ruim, tudo aquilo que não te agrada, todo sentimento de abandono, todo sentimento, Senhor, que foi plantado dentro de mim. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor leve embora tudo aquilo que é tóxico de dentro de mim e traga a tua paz, traga a tua bondade para dentro de mim, traga a tua alegria para dentro de mim, traga a tua força para dentro de mim. Senhor Jesus Cristo, eu preciso da tua presença. Toca-me e eu serei liberto. Toca-me e eu não serei mais o mesmo. Desata o jugo, quebra o jugo em nome de Jesus. Amém e amém. A partir de hoje, você para de falar do que lhe fizeram. A partir de hoje, você para de falar do trauma que você viveu. Você só vai falar em forma de testemunho. Amém? Você está livre para viver algo novo na sua vida. Escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus, eu estou livre para viver algo novo na minha vida. Aleluia, aleluia, amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo com muita dor aqui nesse ombro direito, bem aqui em cima do ombro direito. Declaro saúde sobre a tua vida. Seja agora curado ou curada em nome de Jesus. Eu libero uma palavra para alguém que chamam ela de Paulinha. Paulinha, Deus te visita nesse momento. O Senhor está arrancando coisas pesadíssimas de cima de você, Paulinha, coisas que estavam oprimindo você, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que, dia 10 de junho de 2014, 10 de junho de 2014, marcou a vida dela. Eu não sei se é aniversário de um filho dela, eu não sei se é um livramento que Deus deu, 10 de junho de 2014. E o Senhor manda dizer para você que essa data marca. O Senhor está removendo algo que pesava na tua vida, já desde aquela época. O Senhor está tirando algo que pesava sobre ti. Vem um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vem um novo tempo sobre a tua vida. Amém? Eu também quero falar com uma pessoa de sobrenome Casas. Uma pessoa de sobrenome Casas. Deus te visita agora. E Deus está abrindo uma porta para você, onde você achava que, sabe, você não seria aceita lá. Deus está abrindo uma porta para você, em nome de Jesus. Você também vai ver a bondade do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E há uma pessoa que está com dores no estômago, muitas dores, tem tido dores constantes no estômago. Eu declaro saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, que é de um lugar chamado Sintra, de uma região, se não me engano, é uma região lá de Portugal, de Sintra, uma região. Deus está te visitando agora. Deus está visitando tua casa, tua família. Em nome de Jesus, está removendo grandes julgos. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar da Academia Quino Global. Até domingo ao meio-dia, quem se inscrever na Academia Quino Global vai poder ter acesso a 21 e-books que a gente está presenteando. Exatamente, 21. São dezenas e dezenas de páginas de ensino que vão te abençoar tremendamente, vai edificar a tua fé, certo? Então, quem se inscrever na academia até domingo, ao meio-dia, vai ter acesso a todos esses e-books. E um detalhe, a inscrição do primeiro mês da academia vai ser menos de R$10. Por que você não experimenta? Experimenta. Experimenta. Fica menos de um mês ali, 28 dias, 29 dias. Se não se agradar, cancela. Mas eu estou orando para você não cancelar, para que o ano que vem você venha caminhar junto conosco. Ano que vem vamos ter um novo módulo de teologia dentro da academia. Nossos eventos passam todos por dentro da academia. Temos a mesa de conselhos dentro da academia. Essa semana eu fiquei 3 dias só dando conselhos. Semana que vem agora vamos ter também mesa de conselho. Eu vou ter mesa de conselho na segunda, na terça e na quarta, na semana que vem aqui.
vai ser uma grande bênção para todos os alunos da Academia aqui no Global. Sem falar que eu vou ter um evento chamado Acelerador de Discernimento, também dentro da Academia no ano que vem. Aliás, vai ser um evento e também depois vou transformar ele num módulo. Então, vem ser nosso aluno. Quer ser nosso aluno na academia, nessa escola online que você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo? Então o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, tá bom? Te aguardo. Não é por acaso. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Amanhã vamos ter vigília, a vigília do Espírito Santo. Aqui na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários, certo? Então amanhã vamos ter a vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui do meu canal. No lugar da oração das 18 horas vai ter a vigília. Vou trazer 2 preletores de fora. Vai ser maravilhoso. Vai começar às 6 horas, às 18 horas e vai até aproximadamente 10 horas da noite. Vai ser um tempo profético na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Tá? E no domingo teremos Santa Ceia às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei na Santa Ceia na parte da manhã, às 9h30 da manhã. Vai ser uma grande bênção, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Estou morando no Rio Grande do Sul. Janeiro eu volto uma vez por mês eu irei a São Paulo, a partir de janeiro. Então estarei também em Alphaville lá uma vez, porque daí eu já faço meus eventos, já vou na igreja, tá? Mas meu endereço de residência agora é Santa Maria, Rio Grande do Sul, Terra dos Montes, tá? Terra dos Montes. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja e Deus está fazendo coisas tremendas. Estamos com expectativa. Amém? Muito bem. Salmos 91. Deixa eu declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou agora, compartilhe essa oração, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir de hoje, da oração das 18 horas, eu vou fazer uma oração pelas finanças da família. Tá? Eu vou fazer uma oração a partir de hoje, das 18 horas. Então, hoje, amanhã, sábado e domingo, eu vou fazer uma oração pelas finanças da família. Eu vou fazer uma oração pelas finanças, vou profetizar sobre as finanças da tua família, em nome de Jesus. Então não perca a oração de hoje, das 18 horas, amanhã de manhã, no domingo. Eu vou fazer essas orações profetizando sobre a família, as finanças da família, ok? Muita gente tem me pedido oração. Eu vou profetizar sobre as tuas finanças, sobre as finanças do teu lar, hoje às 18 horas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu espero que cada um de vocês compartilhe essa oração. Tem muita gente próxima de você que precisa receber essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. Meu Deus, há pessoas, e que o Senhor me mostre, que têm passado por invernos espirituais, têm passado por invernos da vida, onde as coisas estão difíceis e parece que não vão terminar. Eu oro, Senhor, por uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Eu oro pela cura de quem está doente.
Eu oro, Senhor, por aquele que está aflito de alma, aquele que está perturbado, aquele, meu Deus, que precisa de um milagre, que precisa, meu Deus, que o Senhor socorra. Eu quero declarar que o Senhor é socorro bem presente na angústia, na adversidade. Em o nome de Jesus, que o socorro divino chegue até você. Que haja uma intervenção aí no teu caminho agora. Que todo o plano do inimigo para te derrotar, todo o plano do diabo para te envergonhar, no nome de Jesus eu quero declarar, não prevalecerá. Meu Pai, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nos colocamos diante de Ti e dizemos, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Jesus, Tu és o Senhor. Nós declaramos que a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos pertence a Ti. Abre portas no nosso caminho, nos livra da maldade, nos livra da inveja, nos livra das contrariedades e nos dá vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, consagramos esse dia a Ti, para que esse dia seja um dia de bondade de Deus, um dia de milagres, um dia de vitória, um dia de grandes coisas, um dia de visitação do Espírito sobre as nossas finanças, sobre a nossa casa, sobre o nosso teto. No nome de Jesus, nos dê, Senhor, boas notícias no dia de hoje e abre portas, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, me ajude a compartilhar. E tem alguém aí, a mãe do Euler. Deus me falou, Euler, a mãe do Euler. Deus visita vocês ainda essa semana com resposta divina. Seja você quem for aí, a mãe do Euler, o Senhor está falando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até 9 da manhã, que nós vamos ter live aqui depois das 18 horas. Paz, queridos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família. E que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda a intenção falsa, mentirosa, enganosa, se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas. Dá um novo ânimo, Pai. Que essa noite eles possam ter um sono reparador, que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no Teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para Ti, apresentamos essa família para Ti, e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração.
Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre, pedindo, Senhor, que Tu coloque a mão e, como está escrito na Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse, ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, e entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé, certo? Deus honra a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim, eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, a fé, ela nos movimenta, a fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações, faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, tá aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto, ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então, não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho, mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render à palavra de Deus. E me render ao propósito, ao que já foi desenhado antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano
por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida. Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência do plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora você tem que entender, Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe, você sabia que Deus colocou dentro de você esse plano também? Então esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim, mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós. O plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente? E a riqueza espiritual? E todas as outras riquezas que existem? A riqueza de uma boa família? A riqueza de uma boa saúde? Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa, que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra. E é incrível, eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não. Ou é uma ou é a outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe.
Agora, não existe, sabe, uma quarta influência. São só essas três. A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existe três influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. Estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz, vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando, os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro. Já sai de casa cheio de esperança, já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Quindo Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo. Foi incrível, foi uma benção. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91
Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no 3º dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da tua graça, Senhor, derrama do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com teu poder, toca com teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda a amarra espiritual que está impedindo milagres. Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde. Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto,
Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde, paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a nossa vida está nas mãos do Mestre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: o Deus que me ouve está tocando na minha vida. Glória a Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nós cremos. Amém? Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, crendo que o plano do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Até mais e que Deus os guarde. Deus coloca uma bênção duradoura sobre a nossa linhagem familiar. Quando cumprimos princípios, quando obedecemos a Deus. Olha para Abraão, somos sementes de Abraão e fomos favorecidos, porque ele foi pai da fé. Como eu disse para vocês, Jacó acordou na manhã seguinte ao casamento, quando ele casou com a filha de Labão. Ele olhou para a cama e viu a outra irmã e se surpreendeu, porque agora ele tinha sido enganado pelo sogro. Esse mesmo espírito estava em Rebeca, na mãe de Jacó. Você vê como as coisas dão uma volta e acabam atingindo a pessoa? Olha, só presta atenção. Labão era esse homem que não tinha princípio. Aí a mãe de Jacó, que era irmã de Labão, de uma forma, eu posso dizer, desonesta, ela ensaia para que Jacó herdasse a bênção no lugar do irmão. A própria mãe prejudicando um filho e favorecendo o outro. Daí você olha para frente da vida de Jacó e você vai ver Jacó favorecendo mais José e Benjamim do que os outros irmãos. Ou seja, gente, tem certas coisas que acontecem dentro de uma família que na verdade são só pecados replicados. É um ciclo que não foi quebrado. De repente você era 3 irmãs, 5 irmãs, e tinha uma que era a mais favorita. Talvez você fosse a mais favorita. E agora você tem 2, 3 filhos, tem um que é mais favorito. Você não ama todos igual. Daí você diz: puxa, como é que eu nunca me dei conta disso? É porque existe algo que tem que ser quebrado na tua vida. E que enquanto não for quebrado na sua vida, isso vai perpetuar. Porque é um comportamento. Pergunta para a pessoa que só já viu esse tipo de coisa acontecer aí na sua vida? É interessante como essas características negativas, elas continuam sendo transmitidas. É a mesma coisa hoje em dia. Pode ser um espírito de baixa autoestima. Todos dentro de casa se sentem indignos, não bons o suficiente, não atraentes. E você está sentindo a mesma coisa que a tua família sente. Você tem que ser um Finéias na sua casa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na tua empresa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida dos teus filhos e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida do seu marido e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que desligar alguns genes. O espírito de mediocridade faz sempre as pessoas pensarem que elas não são nada. Sabe, e isso muitas vezes é um comportamento que foi aprendido. Às vezes você teve um pai na infância que era muito bravo, e que quando chegava as visitas, dizia para você: não fale nada. E se der alguma coisa para você, só agradeça, mas não peça. E agora, sabe, você é convidado para estar numa casa bacana, com pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Aí você chega para sentar, sabe, na mesa de jantar ou na sala, você é convidado para entrar e você fica com aquela vergonha dentro de você. E daí as pessoas começam a chegar, quando tinha poucas pessoas na sala, sabe, você se sente até tranquilo, mas começa a chegar mais gente, você já se sente a menor pessoa ali dentro, e você decide ir embora antes, e você acaba se isolando daquelas pessoas, porque existe um gene em você, existe um comportamento em você que foi aprendido, que você não é digno de falar, e que quando chegar alguém mais importante, alguém que tem mais autoridade, você tem que ficar calado.
Ou seja, tem coisas em nós que podem estar bloqueando o nosso futuro, e nós estamos replicando essas coisas de forma normal. Entende o que eu estou falando? Deus nos mostra na sua palavra que nós temos que ser um Finéias e quebrar as crenças limitantes. Essas batalhas que você não escolheu, batalhas que não começaram com você, elas foram passadas adiante, mas podem terminar com você. Você sendo um Finéias e declarando: eu não vou ser assim, Deus vai me dar força. Eu escutei uma coisa interessante essa semana. Eu estava preparando uma das palavras das orações essa semana, e eu cheguei numa parte, sabe, dos meus estudos, que nós não podemos pedir a Deus para não ter problemas, mas nós podemos pedir a Deus forças para vencer os problemas. Talvez você, sabe, vai ter que lidar com algumas coisas a vida inteira. Peça força a Deus para continuar, apesar das limitações, apesar daquilo dizendo: não, você não é digno, não, você não é bom, não, você vai ser rejeitado, não, você não vai ser aceito. Peça força a Deus e diga: Deus, me dá força para que, apesar dessas vozes contrárias, eu continue indo para frente. Você pode quebrar esse ciclo negativo e ser aquele que dá um novo rumo para a sua família. No Antigo Testamento, Deus ordenou a Saul que fosse e matasse todos os amalequitas. O que fez o rei poderoso? Foi lá, matou tudo, mas deixou Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. Olha só, aquilo que você deixa vivo, eu volto a dizer, aquilo que você deixa vivo, mais tarde vai dar dor de cabeça para você. É por isso que a Bíblia fala de uma total transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então teu pai ou a tua mãe eram pessoas desconfiadas de carteirinha. Você está sempre desconfiado. Teu pai nunca quis crescer na vida. Chegou um momento que você também não quis mais crescer. Isso é um ciclo que está se repetindo na tua vida. Sua mãe se ofendia com tudo, e agora você é esse tipo de pessoa que também se ofende com tudo. Você sabia que Amã, aquele que era o arqui-inimigo de Israel, do povo de Israel que estava lá, Amã era descendente direto de Agag, que Saul havia deixado vivo? Ou seja, o homem que queria destruir o povo de Israel, o homem que queria que Mardoqueu saísse da frente dele, era o homem que vinha de uma linhagem de alguém que deveria ter sido eliminado e não foi. Aquilo que você não mata de errado em você, mais cedo ou mais tarde volta para te incomodar. É por isso que tem certos pecados que a gente tem que enterrar com a graça de Deus. Tem certos vícios que a gente tem que enterrar. Sabe, aquilo que você não gostava na sua família, você vai ter que pedir a Deus força para você não repetir os mesmos resultados. Se você não se levantar e pôr um fim ao que está te impedindo, daqui a centenas de anos, sua família ainda pode estar lutando contra isso. Você sabe quantos anos se passou, desde que Saul deixou Agag vivo, até Esther enfrentar ele novamente, um descendente da linhagem de Agag? 500 anos. Olha como um comportamento ele é replicado. Olha como um comportamento ele é levado por mais tempo do que a gente imagina. Então, sabe, não se trata só de você viver algo novo. Se trata também de você ser alguém disruptivo dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu creio que nós podemos mudar o nosso futuro. Eu creio que nós podemos mudar a nossa realidade. Eu quero afirmar para você, de repente você entrou aqui, você nem sabe por que entrou, e Deus está falando para você: se você viver sobre um poder maior, você não vai voltar mais para aqueles pecados. Eu não estou dizendo que aqueles pecados não irão assediar você nunca mais. Eles podem assediar, mas se você pedir força a Deus, se você buscar força em Jesus Cristo, nunca mais você vai voltar para aqueles velhos hábitos, para aquela vida velha, para aquilo que você se envergonhou um dia. O Senhor manda dizer para você: eu estou te dando o poder que eu dei para Finéias, o poder para você não voltar para o mesmo lixo que você veio, o poder para você viver algo novo na sua vida.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de força e de ânimo sobre a tua vida e sobre a tua casa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus, que todo câncer, que toda alergia, que todo tipo de problema relacionado a dores nas pernas, nas costas, que haja cura agora no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és aquele que cura e nós declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também oramos para que todo tipo de ansiedade, de angústia, de depressão vá embora, se afaste da vida dessa pessoa e que venha sobre ela um novo tempo, que as energias dela sejam recarregadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebramos o poder da inveja, quebramos o poder dos ataques espirituais contra a vida dessa pessoa e declaramos: ela está guardada pelo Senhor. Sua casa está guardada pelo Senhor. Meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao redor da família dela, no nome de Jesus Cristo, e nós declaramos: nenhuma influência do mal tem poder sobre essa casa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje você vai receber uma palavra profética e no final eu quero fazer mais uma vez uma oração por provisões especiais essa semana. Amém? Eu quero fazer essa oração hoje por provisões especiais. Na oração da manhã eu fiz essa oração porque o Espírito Santo me tocou e hoje eu também vou fazer essa oração. Por isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês para compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. E no final eu tenho um recado importante, também sobre a Escola de Profetas, ok? Então fica aí até o fim, porque tem coisa boa aí pela frente, em nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho da Nadir. A Nadir escreveu para a gente assim: a paz. Na live da manhã, quando o Senhor orou por uma pessoa que tinha problema no olho esquerdo, eu tinha catarata nesse olho e quase não enxergava mais nada. O médico havia dito que não dava para operar, mas na mesma hora em que o Senhor falou, eu tomei posse e fui curada para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Certa feita, lembrei de um testemunho. Uma mulher, ela tinha tido um acidente quando criança e ela perdeu a visão de uma das vistas dela e não enxergava nada. Para a medicina era irreversível o caso dela naquele olho, então ela só conseguia enxergar de um olho. Ela estava no meio de um culto, de um evento que eu estava fazendo, e naquele evento estava o poder de Deus muito forte ali naquele evento, e de repente ela começou, a saltar de alegria, e ela chegou bem perto de onde eu estava. Ela disse: eu fui curada, e eu não entendia. E ela disse: olha aqui, eu estou enxergando. Aquele olho que ela não enxergava nada, Jesus Cristo a curou. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você que está aí nessa oração, saiba que Deus sabe do seu problema. E Ele tem o poder para intervir. Por isso, chame por Jesus. Aonde você está? Chame por Jesus. Ele vem. Ele ouve. Ele opera milagres. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 2 Crônicas 7,14.
E hoje você vai ser confrontado na sua vida espiritual. Está pronto para isso? Está pronto para ser confrontado na sua vida espiritual? Porque tem alguns confrontos que a gente até corre deles. Mas há momentos que Deus ele nos confronta e para nos convencer a alinhar a nossa vida, o nosso coração, à vontade e ao propósito dele para nos abençoar. Então é um confronto com amor. É que nem quando o filho ou a filha está fazendo uma coisa errada e você diz para aquele jovem, para aquele adolescente, senta aí e vamos conversar. É um confronto, é um tipo de confronto. Então é importante nós permitirmos que o Senhor fale ao nosso coração. Em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Sempre, quando existe arrependimento num coração, existem bênçãos do céu que são liberadas. E essas bênçãos estão preparadas, estão prontas para ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu vou falar aqui de algumas coisas que vão ser confrontadas, algumas coisas que vão ser confrontadas hoje. E a primeira delas é: não tem resposta sem intimidade. Milagre sem processo é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Se você quer ter resposta de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus é uma proximidade que eu preciso ter do Senhor. Semana passada, eu estava me preparando para a Escola de Profetas que nós tivemos aqui em São Paulo. Eu fiquei uma semana em consagração e foi incrível as respostas que Deus me deu. Foi incrível as coisas que eu pedi para Deus, as direções até da palavra, porque eu tenho feito isso já há alguns anos. Toda escola de profetas eu preparo uma palavra diferente e eu quero revelações do alto. Eu fiquei uma semana debruçado, sabe, na palavra, na oração, buscando direções de Deus, buscando, sabe, ajudar as pessoas, e eu queria informações quentes do alto. Não tem resposta sem intimidade. Não tem resposta sem intimidade. Se você quer viver coisas novas de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade, como eu disse, é uma proximidade. Sem proximidade, não tem intimidade. Tem que se aproximar de Deus, tem que se dedicar um pouco mais, tem que se afastar, sabe, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus. Tem que se afastar até mesmo daquilo que não é uma coisa ruim, mas está lhe distraindo, está te afastando de Deus. É tempo de nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, através da oração, através da busca, é me aproximar de Deus. E eu me aproximo de Deus através da oração, através do jejum. Eu me aproximo de Deus praticando a sua palavra, até quando ninguém está enxergando. Nós precisamos buscar essa proximidade de Deus e nos afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não é bom, daquilo que de alguma maneira perturba a nossa vida, de alguma maneira trava o nosso relacionamento com Deus, uma proximidade. A segunda coisa, fé sem posicionamento é só um discurso bonito para boi dormir e eu não sou boi. Você tem que entender, a fé tem que ter um posicionamento. Porque as pessoas hoje parece que normalizaram. Não, eu sou da fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas fé sem posicionamento. E posicionamento aonde? Posicionamento na obediência. Posicionamento na palavra. Fé sem obras não serve para nada. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você está aqui, está na oração, está buscando a Deus. Fé sem posicionamento é discurso bonito, não tem raiz, não vai se firmar.
E como a gente diz lá no sul, não vinga. Não vinga. Porque a fé, ela tem que estar acompanhada de posicionamento. Quando Deus fala comigo para fazer algo, bem, Deus falou, eu tive a informação, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que dar um passo de fé, porque a fé sem obras é morta. Então, quer que Deus opere na tua vida essa semana? Quer ver coisas novas? Te firma na oração, te aproxima de Deus. Comece a andar por fé. Se nós queremos coisas maiores da parte de Deus, nós temos que aprender a seguir os comandos do Espírito. No sábado, agora que passou, eu disse para as pessoas que eu aguardava todas elas no domingo às 6 da manhã. Sabe por quê? Esses atos de fé, para a pessoa despertar. Esses atos de fé vêm para a pessoa, fazer algo além. Porque a fé sem um posicionamento, sem uma demonstração, ela fica sem raiz. Toda fé, toda a direção que Deus deu para o povo de Israel, precisou deles marchar, precisou, deles seguirem uma instrução, de serem guiados pela nuvem que Deus colocou ali, que era a manifestação da glória de Deus, porque a fé tem que ter posicionamento. A fé tem que ter posicionamento. Muitas vezes a gente chama as pessoas para participar de um evento e a pessoa pensa assim, não, se Jesus quiser, Ele me encontra aqui onde eu estou, Ele vem aqui no meu sofá, Ele vem aqui na minha cama. É claro que Ele vem, mas muitas vezes Deus vai desafiar a sua fé. Ele vai dizer para você sair lá do outro lado do mundo e vir até um lugar porque Ele quer te abençoar. Na nossa escola de profetas, agora que nós tivemos na semana passada, tinha gente de Dubai, tinha gente de Portugal, tinha gente da Austrália. E olha, eu vou dizer para vocês, a Austrália não é um lugar, não é um lugar perto, não. É um lugar bem distante. É um lugar bem distante. Ou seja, as pessoas, quando Deus coloca algo no coração delas, elas têm que se posicionar. Isso vai fazer elas caminhar. Isso vai fazer elas saírem do lugar que elas estão e virem, porque a fé sem posicionamento é só discurso bonito. Amém? Então, quer lutar pela tua família? Começa a buscar Deus aí. Se entrega ao propósito, te rende a Deus. Começa a orar, até na madrugada, quando o Espírito Santo te levanta para interceder, vai lá orar, vai interceder. Você confia. Até quando? Esse é o terceiro confronto na sua vida espiritual. Você confia até quando? E se Deus contrariar o teu plano? Vai parar de crer? Porque Deus está fazendo as coisas de uma maneira diferente? De uma maneira que você, você achava, puxa, mas Deus vai fazer desse jeito? Ei, confie até o fim. Aprenda a confiar até o fim. Aí você diz assim, puxa, mas Deus tá virando a minha vida de cabeça para baixo. Ei, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Confia nele. Confia nele. Porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas diferentes. Então confia. Aí você diz assim, puxa, mas olha, Deus está fazendo de uma maneira que tá tirando certas pessoas. Deixa que Deus tire, porque quando Deus tira alguém, Ele está abrindo espaço para pessoas novas entrarem. Oh, glória a Deus. Entendeu? Então confia até o fim. Porque algumas pessoas confiam, até certo ponto. Porque elas estão sendo confrontadas. Deus está mudando muito, Deus está mexendo muito, mas Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus que movimenta as coisas. Amém? Ele não tarda. Deus não tarda. Mas será que você não entregou ainda a Deus o tudo que Ele quer que você entregue?
Porque nós muitas vezes pensamos, Deus está demorando, mas e você já entregou tudo que Ele pediu para você entregar? Já entregou a Deus tuas preocupações? Já entregou a Deus teu coração? Já entregou essa resposta nas mãos de Deus? Você está aguardando para que Ele haja na sua vida? Porque às vezes a gente não se entrega por completo e quer que as coisas aconteçam, sabe, agora. Mas as coisas às vezes não estão acontecendo porque a gente não está se entregando totalmente. Tem que se entregar ao propósito. Você tem que se entregar a uma direção que Deus deu. E sabe, algumas direções que Deus dá vão ser muito confrontadoras. E elas vão mexer com você. Mas eu aprendi que da maneira de Deus as coisas sempre funcionam. Eu posso não entender totalmente, mas eu vou confiar, eu vou me entregar totalmente a esse propósito, porque eu sei que me entregando a Deus as coisas vão acontecer. Se o silêncio te irrita, talvez é porque você não está querendo ouvir. Você só quer controlar as coisas. Nós queremos controlar as coisas. Não estamos querendo ouvir. Você está irritado porque você não quer ouvir. Você não quer sair do controle, você quer estar na direção. E Deus é melhor na direção do que nós. Entrega para Ele e confia, descansa. Eu sei que você está sendo confrontado aqui nessa palavra, mas entrega o controle para Deus. Você está perdendo as estribeiras porque você não quer ouvir. Mas se você ouvir, Deus vai mudar a tua história. Se você ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Se você ouvir, Deus vai intervir nessa causa e vai abrir a porta e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Você crê? Diga assim comigo: eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Amém? Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. E para encerrar, você está esperando uma palavra? Quantos de vocês estão esperando uma palavra? Mas e se Deus já te deu a direção? Aí você diz, mas eu não estou sabendo dessa direção. Às vezes Deus nos dá uma direção e nós não percebemos. Peça a Deus misericórdia, peça perdão por você estar distraído. E o Senhor vai lhe dar novos sinais. Ele vai mostrar as coisas para você. E essa vai ser a direção do Espírito Santo que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? É isso que eu ensino na Escola de Profetas. Eu ensino as pessoas a não perderem a direção de Deus para a vida delas. Tem gente que pensa que Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta, não. É para ensinar você a não perder nenhuma resposta de Deus no teu caminho. A você perceber tudo que Deus está falando com você. Gente, Deus não está mudo. Deus está sempre falando. E se você pediu uma resposta, essa resposta veio. É por isso que eu quero convidar você. Nós estamos agora nas últimas vagas da Escola de Profetas. E eu quero convidar você a participar dessa escola que será aqui em São Paulo, dia 7 e 8 de novembro. Nós estamos nas últimas vagas e pode encerrar, inclusive, até 19 horas de hoje, tá? Ou às 20 horas, eu não sei, estamos agora nas últimas vagas, nós abrimos mais algumas vagas e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vai ser no mês de novembro, dia 7 e 8 de novembro. Se você quiser, é só você ir até o meu site www.vinicius7.com.br. Só tem um detalhe. Se você tentar acessar e não conseguir fazer a sua inscrição, é porque fechou as vagas. Daí vai ter uma imagem ali dentro do meu site que vai mostrar para você que as vagas encerrou, ok? Então, se você tentar no final da oração e não tiver mais, porque nós estávamos nas últimas vagas, então daí você, para a próxima, eu lhe aguardo, ok? Então, só queria deixar isso aqui bem explicadinho para você, porque estamos nas últimas vagas e se Deus está falando ao seu coração, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. É surpreendente
É surpreendente, né? O que Deus está fazendo e como as pessoas querem acertar, como as pessoas querem tomar as decisões certas. Sabe, tem empresários que têm me procurado e me procuraram inclusive nessa escola de profetas e disseram assim: depois que eu aprendi a ouvir a Deus nos meus negócios, as coisas mudaram na minha vida, mudaram totalmente. E muitos desses hoje são meus parceiros doadores nos programas de televisão, porque é isso. Deus quer te abençoar para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, tá aí o meu convite para você em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com todos da sua família, porque hoje nós vamos fazer uma oração por provisões especiais. Amém? Então manda aí para alguém, tá? Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Se você não conhece meu site ainda, você deveria conhecer. Nossos eventos passam por lá, nossos livros passam por lá, passa tudo por lá, né? É uma plataforma que tem abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive a Academia Kindle, enfim, tem muita coisa boa ali no site, ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários 10.000 vezes mais na minha vida e família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, e vamos orar por provisões especiais. Pai santo e justo, graças te damos, Pai. Graças te damos, Espírito Santo, porque nós queremos andar tão próximos de Ti, nós queremos tanta intimidade contigo, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos saber do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Meu Deus, nossos ouvidos estão prontos para ouvir a Tua voz. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção entrando no caminho dessa pessoa. Como está escrito no Salmos 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós e a nossa casa estamos cobertos com o sangue de Jesus. Jesus protege a nossa casa. Jesus protege a nossa família. Nenhum mal prosperará contra nós e contra a nossa casa. Eu declaro que essa casa é abençoada. Eu declaro que dentro dessa casa há alegria, dentro dessa casa há provisão, dentro dessa casa há fartura. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Profetizo provisões especiais entrando na vida dessa pessoa, provisões especiais entrando na empresa, provisões especiais entrando na casa, provisões especiais entrando na vida dos filhos, e essa provisão vindo em várias formas, por meio de ideias, por meio de inspiração, por meio de bons negócios, por meio de mais clientes, por meio até mesmo de bênçãos específicas, e o Senhor falando a respeito dessa pessoa,
para aqueles, meu Deus, que podem ser uma fonte de bênção na vida deles. Eu apresento essa pessoa e oro para que portas se abram, para que oportunidades cheguem até você, para que coisas novas do Senhor cheguem até a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, abre o céu sobre teus filhos e nós te pedimos, Pai, perdão, porque muitas vezes, Pai, queremos andar pela fé, mas não queremos ter o posicionamento. Que hoje, Pai, a partir de hoje, tenhamos o posicionamento de andar contigo, de caminhar pela fé, de falar pela fé, de fazer as coisas pela fé, crendo que aquele que vive está em nós. Doce Espírito Santo, nos enche da tua presença, ó Deus maravilhoso. Amém e amém. Glória a Deus! Compartilhe agora essa oração com 9 pessoas pelo menos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês. Olha só, meu chamado aí pela fé, meu chamado pela fé. Aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã, amanhã junto conosco aqui. Deus te abençoe e até mais.